Bem-vindos, amigos, ao 5º podcast do Fórum Palmeiras. Tô aqui eu, Casão, com o Luiz e o Gangrena. Boa noite, tudo bem? Boa noite, beleza, Casão? Firmeza, Gangrena, tudo bem, Luiz? Beleza, Casão? Beleza. Boa noite. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre algumas coisas aqui. A gente vai falar sobre a partida contra o Santos, classificação. Vamos falar também do caso do Dudu, da janela, que fechou hoje, né? E das próximas rodadas. Começando então com a partida contra o Santos. Gangrena, o que você achou da partida contra o Santos? Velho, clássico é clássico, né? Aquela coisa, ganhamos, mas sofrido. O time não jogou bem, a gente conseguiu um gol, jogada individual do Leandro Pereira, que finalmente tá meio que se acertando, e isso na chegada do Barrios, né? Mas eu não gostei muito do time, não. Principalmente a zaga, eu acho que se o Ricardo Oliveira tivesse um pouco mais atento ali, ele tinha feito o que quisesse com o Leandro Almeida ou com o Vitor Ramos. O pessoal tava vacilando demais e o Praz ainda salvou. Bom, é o trabalho dele, né? Vamos combinar também que o cara é diferenciado, né? Ele não é exatamente... Eu acho, na minha opinião, tinha que ter ido pra Copa do Mundo. Pelo que jogou, pelo que tava jogando, eu acho que cabia, assim. E, Luiz, o que você achou, então, do placar? Você acha que pelo Santos tá na zona de rebaixamento e o Palmeiras brigando lá pela ponta da tabela, a gente deveria ter metido mais gols? Mano, eu não diria nem meter no gol, porque clássico 1-0 tá um ótimo resultado, né? Mas eu creio que a exibição do time deixou a desejar. Principalmente depois que saiu o gol, a gente se desesperou demais, deu muito chutão. Ao invés de ir trabalhando a bola, eu acho que poderia ser um placar talvez não mais elástico, mas uma exibição assim mais confortável. É uma coisa que eu tô vendo nesse time, o time tá fazendo gol, tá começando na frente e depois tá vacilando, né? Já é um recorrente. Mas sem querer estender muito sobre o jogo, mas comentando atuações individuais assim, dos jogadores, destacando os dois laterais. O Lucas, eu acho que foi a pior partida dele em tempos. Porque ele vinha muito bem e foi muito mal, tanto na defesa quanto no ataque, não foi nada bem. O Egídio foi falhou o outro lado. bastante, mas ele no ataque foi muito bem, Sim, né? o apoio dele no ataque é sensacional. É uma coisa que eu não vejo desde o Arce. E ele consegue uns cruzamentos sem ângulo, sem nada, ele consegue mandar a bola na área. E manda bolas viáveis, não é que ele manda a bola onde não tem... Não, ele manda onde o cara tá. Realmente diferenciado mesmo o talento do cara. Só queria fazer um comentário aqui rapidamente. O Santos é a segunda defesa mais vazada ou é a defesa mais vazada? Não, o Santos é a defesa mais vazada do campeonato com 22 gols. A gente meteu 1-0, eu tendo a concordar que em clássico meio a 0 é goleada e mostrou aí o Vasco contra o Fluminense, né? Pois é. E o segundo tempo nosso foi para defender também a entrada do Amaral, que aliás jogou muito bem, e eu queria até aproveitar. A gente tem um time muito forte no jogo aéreo, é o melhor time de jogo aéreo aqui no Brasil, e o Cruzeiro fazia isso nos últimos 2 anos. Tinha o Newton, por exemplo, que jogava de volante, que se destacava porque fazia muito gol. E o Amaral, talvez, o Marcelo, hoje não, porque o Arouca e o Gabriel estão dando conta do recado. Mas o Amaral é uma alternativa muito boa para esse tipo de jogo. Ele sabe marcar, ele não é lento, apesar do tamanho, e ele sabe cabecear muito bem. Gangrena, eu lembro quando o Palmeiras contratou o Amaral, que você disse que o forte dele era a bola aérea, não é isso? Muito bom na bola aérea. Isso é muito importante. Bola aérea, bola parada é realmente um diferencial quando você pretende chegar longe. Vamos passar então a falar da classificação? Como ficou a classificação depois dessa rodada? Depois da 14ª rodada, é isso? Isso. 14ª rodada. 14ª rodada. Palmeiras está em 6º lugar com 25 pontos. Vem dos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Na verdade, a gente vem de uma sequência, acho que de 6 vitórias e 1 empate, não é isso? Nos últimos 7 jogos? Isso, exatamente. Só empate lá contra o Sport. Impressionante. Luiz, o que você está achando dessa nossa, como é que eu posso dizer, ida para cima da tabela? É sustentável? É fogo de palha? O que vocês acham? Não, eu creio que o Palmeiras vai se sustentar em cima sim.
Agora quem tá crescendo muito também é o Corinthians, né? Pois é. Eles também vêm, nos últimos jogos, eles vêm, se não me engano, com 4 vitórias e um empate, é a mesma coisa que a gente. Isso. Eles estão com um time muito forte, o Tite aí tá conseguindo utilizar bem essas peças que ele já tinha no elenco, tá conseguindo tirar bem de cada um jogador, e eu acho que o Corinthians, o Atlético Mineiro e o Palmeiras vão ser os 3 times que daqui para frente vão desgarrar aí do demais do campeonato. Ô Luiz, posso fazer um comentário interessante sobre o que você falou do Corinthians? Eu tô vendo aqui, o Corinthians em 14 jogos tem 9 vitórias. O Corinthians, alguém me falou hoje que o Corinthians está jogando Muricy Ball, eu vou ter que concordar. Porque eles têm a defesa menos vazada do campeonato, tem 16 gols em 14 partidas e 9 vitórias. É surreal. É surreal. Gangrena, não que eu esteja torcendo pro Corinthians, mas lembrando que eu comentei nos últimos 2 podcasts, eu comentei do Corinthians e o pessoal falou que é fogo de palha, vai estar lá em cima, mas não vai brigar pelo campeonato. Eu aposto muito num campeonato fraco como esse, o Tite vai conseguir fazer esse 1-0 até o final do ano, vai conseguir isso demais. É um time que não dá espetáculo, deu aqueles 3-0 contra o Flamengo, foi um puta jogo do Corinthians, mas fora isso não teve nada, e que se mantém, é um time regular. Coisa bem Tite mesmo, bem da escola Muricy também, 1-0 e vamos nos trancar lá atrás e segurar resultado. E tá dando certo. E o time também perdeu peças, mas não sei, eu não vejo... Perdeu o Guerreiro, por exemplo, mas o time não era tão dependente do Guerreiro quanto parecia que era. Não, nem marca tanto gol o Guerreiro. Pelo Corinthians, pelo menos, não marcou tanto gol. Aí a gente tem o extremo oposto, dividindo a liderança do Campeonato Brasileiro, com o Atlético Mineiro, que tem o melhor ataque do campeonato, com 28 gols em 14 jogos. Média de 2 gols por partida, só que eles sofrem quase 1 gol por partida. Ou seja, é o extremo oposto. Eu, na minha análise, com relação a outros esportes, tem aquela velha máxima, né? Que o ataque pode ganhar uma partida, mas quem vai ganhar o campeonato é a defesa. O que você acha disso, Luiz? Olha, eu acho que é bem relativo isso aí, né? O futebol não é uma ciência exata. Nenhum esporte é. Nenhum e ao mesmo tempo é. Eu acho que o futebol Aí ficou confuso, hein? Claro. O futebol é um dos esportes mais imprevisíveis, né? Mas eu acho que o Atlético tem elenco pra brigar até o final, sim. Tanto o Atlético quanto o Corinthians também, o Palmeiras. Eu acho que o Fluminense, o Grêmio, esses aí que vão começar a derrapar um pouco. E o esporte? O esporte é sempre aquilo, né? A gente sempre espera que o esporte vai começar a derrapar no campeonato, mas eles estão firmes lá, hein? Vamos ver até quando isso aí vai durar. Olha, o Sport nas últimas 5 partidas, 15 pontos disputados, ganhou 7. Foram 8. 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Também eles pegaram uma sequência difícil, né? Eles começaram a pegar os líderes do campeonato e na próxima rodada eles pegam o Grêmio, lá na arena do Grêmio. Eles estão com o mérito de pegar um monte de refúgio lá e fazer os caras jogar, né? Sim. Que não é pouca coisa, diga-se de passagem. Exato. Agora, sobre essa análise de gols feitos e gols sofridos, eu queria só ressaltar que o Palmeiras é mais ou menos uma coisa intermediária entre o Atlético Mineiro e o Corinthians, porque nós temos uma defesa que sofre relativamente pouco gol e que que vem marcando bastante gol a partir desse momento que nós arrancamos a sequência de vitórias. Vocês acham que, como estamos hoje, chegou o Barrios, por exemplo, qual é a nossa tendência? A tendência é sempre melhorar, assim. Na verdade, já melhorou. Se a gente pegar essa sequência Marcelo Oliveira, já está consolidado. É um ataque competente, marca, não chega a golear. Teve a goleada contra o São Paulo, mas não chega a golear. E não sofre gols. A gente está muito seguro lá atrás, apesar dos zagueiros ruins. A gente vê um sistema defensivo bem sólido. A gente não leva chute a gol. Quando leva chute a gol, o Praz está lá para garantir. A gente está bem seguro nisso. E
vai desenvolver, vai ser meio o Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou 2 campeonatos na base do ataque. Mantinha a bola no ataque, estava sempre atacando pelas pontas, entrando, fazendo triangulação. E ninguém conseguia atacar o Cruzeiro, porque eles fechavam muito bem, era muito compacto. E o Marcelo Oliveira está conseguindo fazer isso com muita facilidade aqui. Eu concordo, eu acho que isso vai ser uma coisa que tende a evoluir mais. Vai consolidar só mais o esquema. Eu acho que o esquema do Oswaldo de Oliveira era interessante no sentido da posse de bola, do volume de jogo. E agora o time passou a ficar eficiente. E eu acho que isso é fundamental para ganhar um campeonato, ou para ter alguma chance de ganhar o campeonato. Pessoal, vamos falar de um outro tema agora, que ontem foi o julgamento do Dudu, né? Isso. Suspenso por 6 meses, 180 dias. O que vocês acharam disso? Olha, minha opinião não é a opinião da maioria. É bem controversa, mas vou mandar então. Manda. Eu acho que, por exemplo, o pessoal sempre compara a outros casos, como por exemplo o caso do Petros. Eu acho que o caso do Dudu foi uma agressão, realmente. Você acha que foi uma agressão? Mas eu acho que foi uma agressão. Mas no rigor da lei seria 180 dias e tal, mas eu acho muito desarrazoado você dar 180 dias de punição para um jogador por causa de um ato daquele. Pois é, você acha que uma agressão é um soco na cara ou um empurrão? Porque pra mim tem uma disparidade de violência brutal. Exatamente. O nível, se a gente fosse pegar direito penal, uma coisa mais aberta, que eu não quero nem esticar, uma agressão tem vários níveis, mas é dentro do mesmo tipo penal. No Código de Justiça Desportiva, não. Tem aquela coisa chamada ato hostil que ninguém faz ideia do que é. Não. E tem aquela coisa chamada agressão que também ninguém sabe definir o que é. Aparentemente então quem fica julga muito parece subjetivo. Saber, né? Tá bom. Mas aí que entra depende outra da camisa? coisa bem... Depende da camisa que depende. O cara que não, fez sempre. Não, a coisa mais absurda do Brasil hoje em termos jurídicos é a justiça desportiva. Eu nem vou comentar muito, mas uma coisa que é bem interessante é que o caso do Petros foi no Campeonato Brasileiro. Então é competência da CBF. O julgamento já foi direto para o STJD. Como o caso do Dudu foi no Campeonato Paulista, é competência da Federação Paulista de Futebol. Então foi direto para o TJD, que é a instância da federação. Sim. Nesse caso, a federação manteve a punição, agora vai ter recurso para o STJD. E provavelmente eu imagino que o STJD, até pelo histórico, eles vão reduzir a pena, vão qualificar como ato hostil. Cara, mas ali no STJD todo mundo é amigo, né? Impressionante. Pois é, mas também é muito descarado também se eles não fizerem isso, porque tem esse histórico, tem vários casos. Até no próprio Palmeiras teve o Diego Souza que fez... Isso. Assim. A gente não pode também fazer de vítima o tempo todo, porque não teve vários casos que o Valdívia em 2007, se eu não me engano, contra o Vasco, ele fez a mesma coisa que o Dudu fez, só que num jogador, acho que, se eu não me engano, era até o Allan Kardec. Porra. E ele pegou 4 jogos na época. Provavelmente é histórico isso, vai virar ato hostil. Luiz, você não acha que é paradoxal? Você não acha que é paradoxal a gente ter menos poder na instância estadual e uma vantagem maior na instância, entre aspas, federal, na instância nacional? Qual a sua opinião sobre isso? Cara, isso daí, área jurídica, eu deixo mais pro André, né? Que é o nosso advogado. Não, mas sobre isso, Casão, eu acho o seguinte, não é a questão de poder, eu acho que se fosse a última instância agora no TJD e não coubesse recurso, eles iam reduzir. É uma coisa assim, picuinha, sabe? Então, quando chegar na hora mesmo, a política vai falar mais alto, o nobre vai dar uma conversada lá básica e vai se resolver. Ainda bem que ele não usa trancinha, né? Pois é. Eu acho até que o Dudu tá se posicionando mais dentro de campo nessa questão de reclamações e tal. Ele era muito mais assintoso na época do Campeonato Paulista. E também agora acho. a gente percebe que quando tem alguma falta, ele
começa a reclamar, mas ele já vê que se vai dar merda, ele fica na dele. É uma postura mais correta. Eu acho que quem reclama muito, cara, sempre que eu vejo é o Luiz Fabiano. O que esse cara reclama é fora do normal. O Luiz Fabiano é doente mental, né? Mas ninguém pune, cara. O cara nunca é punido, é impressionante. Enfim, pessoal, vamos falar da janela então. A janela de contratações internacionais se encerrou hoje, né? Nós trouxemos então o Lucas Barrios, nossa última contratação, o argentino-paraguaio, num bom sentido. E hoje o Flamengo trouxe o Ederson, né, da Lazio, e eu acho que com isso se encerra então o ciclo de reforços do exterior para o Campeonato Brasileiro. Qual a avaliação de vocês então desse fechamento de janela? Quer falar aí, Luiz? Eu acho que sem grandes novidades, né? O Flamengo contratando um meia que estava precisando, estava com aquele tal de Arthur Maia, Almir, ou seja, os caras que não tinham nenhuma condição de vestir a camisa do Flamengo. Agora eles trouxeram um meia aí da Lazio, vamos ver como é que vai se portar aí, mas eu acho que também não chega a ser uma contratação de grande impacto, não. Olha, eu acho o seguinte, se o Ederson jogar, ele vai jogar bem, porque o cara tem bola. Não é craque, mas o cara tem bola. E o futebol italiano é pegado, o cara é pior que o Valdívia, cara. Mas assim, ele se destacou mesmo, foi no Lyon. E lá ele jogou muito bem, chegou na seleção, foi pra Lazio e tal. É verdade. Mas o cara é muito fraco fisicamente, assim, ele não aguenta, ele é pior que o Valdívia. Bom, então eu aproveito a ocasião então para parabenizar os flamenguistas de plantão. Eles sempre quiseram ter o Valdívia, conseguiram um. Meus parabéns. Conseguiram um. Agora eles vão saber o que é bom. Pois é. Um chinelinho pra eles, então. Vamos lá, pessoal. Próximas rodadas, então. A 15ª rodada, nós temos um encontro que é o jogo bônus, é isso? Isso, contra o Vasco da Gama. Não dá pra chamar de jogo bônus, né? Não humilha o Luiz é vascaíno de coração. Eu não, tá doido. Então, desculpa, Luiz, não, mas... É bônus Bom, ou não a rodada é boa pra bônus, gente, né? Sim. É o Fluminense, né, cara? Mas a gente tem o dever de ganhar dos caras. Com certeza. Dever de ganhar dos caras e jogo é fora. O Grêmio contra o Sport também, né? Eu acho muito interessante pra gente. Vamos ver, tem uns cruzamentos interessantes aqui. Dentre os times que estão disputando a ponta, nós temos o Atlético Mineiro, vai jogar contra o Figueirense. Deve-se esperar uma vitória do Atlético Mineiro, porque joga em casa. Em segundo lugar, o Corinthians vai jogar contra o Curitiba, desculpa. O Corinthians contra o Curitiba. No Couto Pereira. O Curitiba vem de uma sequência péssima de 3 pontos em 15 jogos. O Curitiba tá horrível. Tá horrível esse ano. Em seguida, o Curitiba tá rebaixado praticamente. Pois é. Em seguida vem o Fluminense. O Fluminense encara a Chapecoense em Chapecó. Dá pra esperar uma surpresa da Chapecoense? Eu acho que dá. Sim. Não, dá. O Chapecoense em casa tá tirando ponto de muita gente. Aí a gente sofreu lá contra a Chapecoense, então dá pra esperar um resultado. E o Fluminense também não é nenhuma maravilha. É um time que tá se superando todo jogo, mas acabou de perder pro Vasco. Pois é. O jogo bônus. Acabou de perder pro Vasco, todo mundo dá risada, né? Pra falar uma coisa dessa. Eu acho mesmo que nosso campeonato é contra Atlético e Corinthians. Né? Esses dois aí que vão dar trabalho pra gente. Eu também acho. Aí o próximo jogo em cima da tabela, em cima da gente, é o Grêmio contra o Sport. Grêmio contra o Sport é um jogo interessante, porque se nós vencermos, inevitavelmente a gente passa um deles. Passar os dois, só em caso de empate... no caso de empate a gente passaria os dois. A gente tem mais vitória que o Sport. A gente passaria a ter mais vitória que o Sport, exatamente. Então, o resultado bom seria torcer pelo empate, né? Lá na Arena do Grêmio. Eu acho bastante possível. Seria interessante. Até pela questão de que o campeonato é longo, é melhor empate agora. Pode ser que a gente suba uma posição só, mas é mais importante hoje eles não pontuarem do que a gente ficar subindo na tabela. E eu queria comentar também o São Paulo. Isso, que está imediatamente abaixo. Eles estão com 24 pontos. 24 eles estão pontos? 24, é bem...
bem pertinente pra eles. Acontece. Eu acho que eles vão perder só pra continuar nos 24. O que você acha? Eu acho possível. Bom, é engraçado, porque o São Paulo tá numa fase horrível e o time tá lá em cima, eu não entendo. A gente fica esperando, é bem provável que esse time não melhore, só piore pro resto do campeonato, tá Oxalá. crise atrás de crise, mas o time tá com 24 pontos. Sim. Tá 3 pontos da zona da Libertadores e a 5 do líder. Mas pega o Cruzeiro tá naquela. Cruzeiro esse muito campeonato não vai né? fazer nada. Tem alguns. O Ganso parece que pode estar vazando também, né? Rolo lá de Pela dívida com Orlando, né? Pois é, eu ia acentuar que essa polarização da tabela, isso começou a acontecer quando iniciamos a nossa sequência de vitória, né? A partir da nossa sequência de vitória, quem estava em cima da tabela continuou ganhando, quem estava abaixo começou a perder. E é impressionante. O único time que se recuperou mais ou menos foi o Internacional. E tem que tomar cuidado com o Flamengo, né? Porque, segundo a Globo, daqui a pouco eles estão disputando a liderança. Pois é, tem 16 pontos e estão disputando a liderança, né? Impressionante. É um time bem instável, porque pode ver até o histórico dos últimos 5 jogos, eles ganharam um, perderam outro, ganharam um, perderam outro, ganharam um. É um time muito irregular. Não, muito pelo contrário, Mas muito regular. Se ganhar um, perde um, ganha um, perde um, você sabe o que vai acontecer no próximo. Eles ganharam um, vão perder dessa o próximo. forma. Mas vão ficar naqueles 50%. Bom, e 50% hoje você não estaria nem no G4, estaria longe do G4. Não, 50% hoje você estaria entre o 8º e o 9º lugar. Não é tão ruim, não é tão bom. Eu acho que o Flamengo vai melhorar, mas não arrisca, não vai tentar nada muito grande no campeonato. De acordo. Lembrando que o nosso último jogo do campeonato, tanto da primeira rodada do campeonato inteiro como da última rodada mesmo, é contra o Flamengo. Ou seja, a gente pode estar disputando o título na última rodada, com confronto direto. Fica tranquilo, a gente vai ter ganhado o campeonato já. E o Vasco não cai. São essas coisas que a gente tem que lembrar sempre. Pessoal, então, mais alguma observação, alguma outra coisa que vocês gostariam de ressaltar? Pra mim não, fechou. Acho que já comentamos tudo, né? Então tá certo, pessoal. Então, por isso, né, a gente fica por aqui. Na próxima rodada, então, a gente volta. Um grande abraço pra todo mundo. Um grande abraço aí, Luiz. Grande abraço, Gangrena. Um abraço. Um abração, Casão. Até mais. Falou. Valeu. Lembrem de acessar o fórum www.forumpalmeiras.com.br. É isso aí, todo mundo acessando lá o fórum. Certo, galera, um grande abraço, até a próxima, falou! Abraço, até mais.